Graça e paz. Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos já dar início, tá bom? Maravilha de Deus. Vamos orar, né? Vamos orar. Aleluia. Tira mesmo, nossa. Deixa sem nada mesmo. Meu Deus. Não. Graça e paz. Graça e paz. Tudo bem aí? Como é que tá chegando o áudio aí pra você? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos orar, nós vamos orar ao Senhor por esse tempo, por essa semana, pelas nossas vidas. Te exaltamos, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela vida. Te glorificamos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Amém, Jesus. Somos gratos por teu amor e por teu cuidado, Jesus.
Obrigado por tua misericórdia que se renovou sobre nós. Amém, Senhor. E ela é a causa de não sermos consumidos, ó Pai, a tua misericórdia. Amém. Queremos nessa noite engrandecer e bendizer o teu nome, declarando sempre que tudo é para a tua glória, Senhor. Declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor. Amém. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor nos conduza nesse tempo de oração. Amém, Jesus. Oramos pelo mundo, Senhor, por tudo aquilo que temos enfrentado, Senhor, oramos para que do Senhor haja sempre o socorro bem presente, Amém, Jesus. o auxílio, Senhor, Amém, Jesus. que haja do Senhor todo o sustento físico, Amém, emocional, Jesus. espiritual. Amém, Senhor. Verdade. O Senhor, como um bom Pai, possa, Senhor, todos os dias providenciar o alimento sobre a mesa daqueles que não têm, vestindo, calçando. Oh, Jesus. Deus, declarando saúde, ó Pai, sobre aquele que está enfermo. Amém, Senhor. Cremos que só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode continuar cuidando de cada um de nós, Senhor. Verdade, Senhor. Nada mais pode nos livrar de tudo aquilo que o mundo tem enfrentado a não ser o Senhor. Verdade, Jesus. Só o Senhor é Deus. Amém. Todo governo, todo domínio está em tuas mãos. Amém, Jesus. E é em ti que confiamos, é no Senhor que depositamos a nossa fé Amém. e a nossa esperança, Pai. Meu Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, Amém, Senhor. Amém, Jesus. no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Visita, Senhor Jesus. Aqueles que estão enfermos, Pai. Sim, Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Jesus, internados. Sim. Não sabe a situação, Deus, de cada um, Pai. é verdade, Deus. Mas nós pedimos ao Senhor, Deus, que os visite com a cura, Senhor. Com tudo aquilo que eles têm necessitado, Deus, com medicação. Sim, Jesus. Com auxílio, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, No Pai. nome de Jesus, Que tem, Deus. Deus, se esforçado, Deus, para cuidar, Deus, daqueles que estão enfermos, Jesus. Sim, Nós te Senhor. agradecemos pela vida deles. É verdade, Pai. Pedimos ao Senhor que sopre, Deus, sobre os pulmões, Pai, das pessoas. Nós queremos que só o Senhor pode fazer, Deus, aquilo que aos nossos olhos é impossível, ao Senhor é possível, Jesus. É verdade, e nós Deus. cremos nessa palavra. Sim, Senhor. Nós cremos, Senhor, nesse liberar dessa palavra, Jesus, e é nela que nós nos seguramos, Jesus. Nós Sim. confiamos no Senhor. Verdade. Confiamos em Tua vontade, Jesus, porque ela é perfeita e ela é agradável, Sim, Senhor. Oh, Pai, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos nas suas casas, Senhor, nos seus lares, Jesus. Que Tu possas, Pai, curar, Senhor, Sim, levando providência, Pai, aquilo que eles têm necessitado, Senhor, medicação, verdade, Deus. alimento, Senhor, Sim, uma Senhor. palavra, Senhor, Meu Deus. uma palavra de consolo, uma Sim. palavra, Senhor, de esperança, Senhor, usa cada filho Teu, Senhor, para levar essa palavra, Sim, para Senhor. levar, Senhor, a Tua presença àqueles que verdade. precisam, Jesus. É verdade, Nós não queremos Senhor. perder oportunidades, mas nós queremos estar preparados, Senhor, para servir uns aos outros, Aleluia. Pai. Servir aqueles que precisam, Senhor, com as nossas vidas, É verdade, com as nossas Senhor. finanças, Pai, com a nossa casa, Deus, dando atenção, Senhor. No nome Em de nome de Jesus. Jesus Cristo, Pai, nós te No pedimos, nome Senhor. de Jesus. Nós te pedimos assim, nós cremos. No nome Nós poderoso cremos, de Senhor. Jesus. Nós cremos, Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Graça e paz, amor. Marcos. Graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos.
adorar o Senhor com uma canção. Depois vamos para o nosso bate-papo. Vai ser um momento muito bom mesmo. Jesus, te amo mais que tudo. Jesus, te amo mais que tudo. Jesus, te amo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Mais que tudo. Aleluia, Senhor. Jesus, te amo. Mais que tudo. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você. Só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você. Só você, só você, só você, Jesus. Só você, Só você, só você. só você, só você, só você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus, te amo. Mais que tudo. Jesus, te amo. Aleluia. Mais que tudo. Vamos declarar isso ao Senhor. Nada mais me satisfaz. Nada mais Me satisfaz. nada mais. Me satisfaz. Só você, só você, só você, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Só você, só você, só você. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Só o Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos e te adoramos. Só o Senhor. Aleluia, irmãos. Canção linda, maravilhosa. Verdade. Canção maravilhosa. Nós estamos aqui nessa semana
E hoje mudamos um pouquinho o cronograma. Tínhamos por calendário hoje fazer com o pastor Isael, mas por força maior ele não pôde estar hoje, pediu para que a gente fizesse com ele na quarta-feira. Então amanhã a gente tem nosso irmão Wenderson, vai estar aqui conosco falando sobre adoração. Na quarta o pastor Isael. Na quinta-feira vamos conversar com o Otávio, o irmão Otávio lá de Santa Catarina. E na sexta-feira com o pastor José Lavô, do Ministério Correndo com Fogo. Então essa semana vai ser maravilhosa, com muitos amados, a gente compartilhando experiências e falando sobre adoração. No Ministério Makadesh, a qual nós servimos ao Senhor, nasceu já faz um pouco mais de 9 anos e já servimos ao Senhor há mais tempo, mas o ministério realmente nasceu há 9 anos, quando colocamos um nome, quando realmente avançamos para aquilo que Deus tinha nos chamado para fazer. E o nome Makadesh, para quem não sabe, Jeová Makadesh fala do Senhor que nos santifica. Então Makadesh fala de santidade, né? Aponta para a santidade de Deus, né? Aquele que nos santifica. Isso que quer dizer a palavra Makadesh no original, né? Eu não me pergunto, Makadesh, né? Quer dizer Makadesh, é o Senhor que nos santifica. Amém. Nós temos como propósito no nosso coração, desde o início, termos um ministério para viver realmente de santidade, vivermos a santidade de Deus no altar, né? Adorando, ministrando louvor e adoração à igreja do Senhor. E esse desejo não mudou no nosso coração, ainda é o mesmo. Várias vezes cogitaram de mudar o nome, de tirar o Makadesh, de colocar só pastor Marcelo, de me vira e mexe só nos chamam assim, pelo meu nome, mas eu gosto de ter a identidade do Makadesh pelo que o texto fala, pelo que a palavra do Senhor, quando ministrou ao meu coração o Ministério de Louvor Makadesh há um pouco mais de 9 anos atrás, né? Nasceu realmente da vontade de Deus, a instituição do ministério assim, com essa característica. Gostamos, né, de ministrar coisas diferentes, fugimos um pouco do padrão. Minha esposa mesmo fala isso, que o nosso estilo de música, a nossa maneira de adorar é diferente, né? Realmente é uma nossa identidade como ministério e a gente foca realmente uma vida de santidade para que Deus faça. O Ministério de Louvor como ministério de apoio, né, da igreja, como que está ali para servir, nasce com esse desejo de realmente servir a igreja de Cristo com santidade, com uma vida de pureza diante de Deus. Amém, irmãos? Então o Makadesh ele nasce assim, pouco mais de 9 anos, já temos um CD gravado com 12 canções minhas, de autoria minha, todas as canções. Já tem novas canções para fazer, gravar outro CD. Hoje ninguém grava mais CD, mas já temos várias novas canções. Várias novas canções, realmente. Uma nasceu nesses dias de quarentena em casa. Ainda não gravei ela está fresquinha assim, anotada, com os acordes, mas ainda não gravei. Então, já temos um CD gravado e hoje, com todas as mídias sociais, a gente tem buscado levar um pouco disso, daquilo que Deus ministra ao nosso coração, para todo mundo. Temos um canal no YouTube, não sei se você já conhece, estão lá disponíveis todas as canções do primeiro CD Rio de Amor. Estão lá no YouTube disponíveis, você pode baixar e ouvir todas as canções do primeiro CD, estão lá disponíveis para você. Makadesh _oficial, Ministério _Makadesh no YouTube. Tá lá todas as canções, você pode baixar e ouvir na sua casa, creio que vai abençoar a sua vida grandemente. Todas as canções, todas elas, né?
Pode não ser muito seu estilo algumas, como diz a minha esposa. Tem umas músicas bem mais dançantes. É um estilo diferente. Hoje mais adoração, né? Aquele ambiente e tal. Worship. Worship. A gente vai falar sobre isso amanhã com ele, senão bater um papo bem legal sobre isso. Mas o Makadesh ele tem essa característica realmente de ter algo diferente, né? Não só em suas músicas gravadas, quanto no próprio tempo de ministrar. A gente tem esse pique diferente. E eu amo isso, eu não pretendo perder isso não, porque é a nossa identidade realmente como ministério. Amém? Amém. Nós já, com tudo aquilo que já vivemos, tanto no ministério com o Makadesh quanto servindo a igreja, tivemos grandes experiências com o Senhor, ministrando ao Senhor e à igreja. E nessa noite nós vamos compartilhar um pouquinho, a pastora vai também falar sobre adoração, nós vamos poder compartilhar um pouquinho. E aquilo que você tiver de dúvida e quiser comentar, você pode comentar que a gente responde daqui. Ou perguntar. Quiser perguntar também no meio desse bate-papo. Amém? Perdão. Amém. Então, a gente tem o Ministério Makadesh como ministério de apoio. Eu e Darliane somos pastores de uma igreja hoje. Ministério Edificar. Já estamos aí há 6 anos aqui em Terra Alta. Vou fazer 6 agora, né? 6 anos agora em abril. Já está em abril, na verdade. Completando 6 anos de ministério aqui em Terra Alta, servindo a Igreja de Cristo, ministrando também a palavra. E essa foi uma mudança bem grande para nós, como ministério, né? Que tínhamos Makadesh como sede em Castanhal, com todos os irmãos que fazem parte, congregando no mesmo lugar, praticamente, lá na Igreja sede. E a nossa vinda para cá nos moveu assim um pouquinho de característica, porque todas as vezes que o Makadesh precisa sair, sai parte daqui, sai parte de lá, de Castanhal, a gente se junta e vamos servir a igreja onde ele nos chama, né? Então, o ministério ele tem agido dessa forma, como ministério de apoio, ministrando louvores, canções na igreja, mas também nós já temos servido já também ministrando alguns seminários sobre adoração, né? Falamos sobre isso em algumas igrejas, e eu já estou há um tempo terminando um seminário, aprontando, digita, não digita, escreve, não escreve, um seminário sobre adoração, tratando de 4 temas maravilhosos que Deus revelou ao nosso coração. Então a gente leva o seminário até a igreja. Hoje nossa proposta como ministério, além de gravar, que não é de gravar CD, né? Mas de ir à igreja realmente servindo, ensinando sobre adoração, falando sobre o ministério de adoração, ensinando realmente técnicas, mas principalmente a vida de santidade, o Makadesh de Deus, realmente a santificação de Deus para o ministério de louvor, isso com o ensino da palavra de Deus e cantando, né? Adorando ao Senhor, que é aquilo que amamos fazer diante de Deus e da Igreja de Cristo Jesus. Então a gente tem atuado assim, temos buscado atuar dessa forma, ministrando tanto seminário quanto louvor, aonde Deus nos chama. E eu quero começar contando algo bem interessante sobre isso, porque toda vez que a gente fala de ministério, algo muito intrigante é que a gente vê que algumas pessoas e alguns ministérios, né, cobram para ir ministrar, para fazer seminários, congressos e tal. E a gente nunca cobrou nada. Nós nunca demos valor ou preço para aquilo que ministramos, né, para aquilo que levamos da parte de Deus para a igreja do Senhor. E certa noite, conversando com um amigo, ele muito preocupado que estava organizando uma festa de uma igreja e ele queria um ministério para tocar lá. E aí ele já tinha conversado com um e com o outro, um tinha pedido 3 mil, o outro tinha pedido 4 mil reais para ir para a festa, para estar na festa.
E aí a gente conversando aí, muito preocupado, que estava chegando perto e não tinha a banda, né, para estar lá. E ele perguntou se eu tinha o ministério, eu disse que sim. Ele perguntou quanto é. Quanto é que tu cobra para ir lá, o teu ministério, com a tua banda? E eu disse para ele, nada, eu não cobro nada. E ele pegou um susto, porque todos que ele tinha procurado, o mais barato que ele tinha encontrado era R$ 2.500 para ministrar sábado e domingo lá na igreja. E eu disse, a gente não cobra nada, né? Se você arrumar o transporte para a gente ir, que ainda não tem o carro, não tem como levar todo mundo, a gente vai. E ele pegou um susto com aquilo e ficou muito feliz. A gente começou a organizar com ele, planejar direitinho. E ele dispôs dinheiro do combustível. A gente ainda pegou a Kombi da sede emprestado. Eu pedi a Kombi da sede emprestado para levar material, instrumentos, essas coisas todas. E fomos ministrar lá na igreja 2 dias. Ministramos sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Foi um tempo maravilhoso lá, junto com a igreja. Mas a preocupação dele era que os outros que ele tinha procurado, todos cobravam um valor para poder participar da festa. E a gente não tem isso, né? Nos abençoou bastante lá com a palavra, foi um tempo maravilhoso. E fora a comida também que deram pra gente. Crente que não gosta de comer, né, irmãos? Mas Comeram muito. bastante. Mas é realmente a característica de cada ministério. Pessoas que cobram, pessoas que não cobram. Eu não julgo quem cobra. Cada um sabe do seu coração, daquilo que acha que deve dar valor ou não. Mas aquilo que eu recebi de graça, isso eu dou de graça, então não tem por que estipular valor. Creio que a pessoa que nos convida tem em seu coração característica, o desejo de honrar, né, o convite, e nós principalmente que vamos servir ao Senhor, mas nunca cobramos. Mas foi interessante porque ele já tinha procurado bastante, né, tinha perguntado e buscado realmente ministérios conhecidos daqui da cidade de Castanhal, e todos davam preço, né, todos davam valor para poder estar na festa com ele. Eles não tinham condição na época lá para fazer a festa, queriam, né, fazer a festa e tudo, mas não tinham condições. Mas fomos, abençoamos lá, foi um tempo maravilhoso. Mas são experiências, né, que o Ministério Macadés tem com relação a ir servir realmente a Igreja de Deus, e realmente servir a igreja onde Ele nos chama para servir. Amém, irmãos? Eu sei que quando se trata disso, de mexer com valores, com cobrança às vezes, né? Querendo ou não é isso, que a gente pensa, poxa, vou convidar fulano para vir ministrar na igreja. E aí você conversa com ele, é um valor. Né? É um valor. Ele cobra tanto para vir cada noite, por vários momentos, né? O valor vai se multiplicando. E às vezes a gente fica, poxa, por que uma pessoa cobra para isso? Eu sei que tem todo um investimento, há todo um gasto. Né? Até brinco com a pastora que quando a gente vai mexer na igreja com alguma coisa de som, é alto, o valor é alto. Você vai mexer com equipamento de som, com instrumentos, você vai montar um ministério com bons instrumentos, com boa qualidade, você vai gastar um bom dinheiro assim, muito rápido. Muito rápido você precisa ter aí R$ 10.000 para começar o ministério comprando bons instrumentos. Isso razoável, né? Então imagina que uma pessoa que investa isso, queira ter retorno. Claro, não sei de qual maneira e nem de que proporção isso alcança, mas são pessoas que têm, né, como característica buscar isso. Amém, irmãos? Mas nós não cobramos, não. Nosso prazer é realmente adorar, é servir. Né? Se o irmão nos abençoar, menos da passagem para chegar lá e voltar, a gente está feliz. A gente está feliz. E isso realmente alegra o nosso coração de servir. Né? Servir realmente ao Senhor.
Amém. Vou deixar aqui com a pastora que ela vai falar um pouquinho mais Fala sobre o quê? sobre adoração, tá bom? Fala sobre o quê? Vou pegar minha Bíblia no celular. Boa noite. É interessante falar sobre adoração, né? Porque na minha vida a adoração ela foi de uma forma assim diferente, né? Eu penso, né? Porque eu fazia parte de uma determinada igreja, né? E tipo nessa igreja já cantava, né? Digo assim, a pessoa fala, adoração é só cantar, né? Cantar, é louvar e tal. E aí eu cantava nessa igreja. E aí eu lembro que quando a gente veio fazer parte da Igreja Batista, né? A Igreja Batista Edificar, e eu achei interessante contar porque eu me lembrei, né? Porque faz parte de quando eu comecei assim a ter esse entendimento, né, do que é adoração, né? E que é muito mais do que cantar uma música, né? Adoração não é simplesmente cantar uma música. E eu lembro que eu cheguei na Igreja Batista e eu me deparei com uma igreja assim que estava tipo rendida, né, na adoração, né? Todo mundo de olhos fechados e aí falando com alguém, aí eu fiquei olhando assim e olhando para o altar e vendo as pessoas adorando ao Senhor assim com uma sinceridade muito grande em seu coração, e eu queria saber o que era que estava acontecendo ali, porque eu não conhecia, né? Eu não conhecia. Eu conhecia só de cantar, aprender uma música e você cantar ali e pronto. Acho. Realmente não conhecia o Senhor. Então quando eu fui, né, vim para a Igreja Batista e aí eu tive esse encontro, né? Eu penso assim que eu tive um encontro com o Senhor realmente através da adoração, né? Naquele ato de adorar, da igreja ali rendida ao Senhor, né? E as coisas começaram assim a acontecer na minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei na Igreja Batista, eu era assim muito assustada, né? Porque para mim tudo era novo, né? Ver pastor de bermuda, ver pastor com cabelão, né? Eu fiquei assim meio que escandalizada, até estranho falar, mas eu fiquei assim escandalizada pelo conhecimento que eu tinha, né? Do lugar de onde eu tinha vindo. E, tipo assim, a minha mente ela abriu, né, para esse tempo. Os meus olhos, assim, eles foram abertos nesse tempo, né, em relação à adoração. Então, no começo, eu até revidei, né, em não querer, tipo, fazer parte, né, da adoração, da igreja e tal. Mas aí Deus, ele começou a cobrar de mim, né, e aí eu penso que a adoração ela é muito mais do que cantar uma canção, né, é muito mais do que isso, né, não é só cantar uma canção, mas é conhecer aquela pessoa que nos leva, né, a adorar, que é Jesus, né? Ele moveu o nosso coração, ele tocou o nosso coração, e isso nos levar a adorar. Então, a adoração, né, como se logo por mim hoje, né? A adoração é um ato de se render a Deus, né? É se render, é uma entrega, né? Era uma coisa que eu não conhecia. Eu não sabia o que era me entregar a alguém. Eu só pensava em cantar uma canção, mas não sabia o que era me entregar a alguém, né? Então a adoração é um ato de se entregar, é um ato de se render, né? Aos pés do Senhor. É uma vida voltada para Ele realmente, para aquilo, para a vontade dele, para aquilo que é o desejo dele para as nossas vidas. Então, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu pensei assim, poxa, eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia o Senhor Jesus, porque eu só cantava uma canção para alguém que eu não conhecia, né? E eu vi que a partir daquele momento ali, eu escutando aquela adoração, né? Aquilo foi mexendo comigo e foi fazendo eu perceber que eu precisava conhecer a Jesus, quer dizer que eu não conhecia Ele. Eu só cantava, só era uma canção da boca para fora, mas aquela canção ela não vinha da sinceridade realmente do meu coração, né? E então isso eu aprendi, eu comecei a conhecer, né, Jesus, né, através da adoração, através daquelas canções, daquilo que nós cantávamos, que antes eu só cantava, mas não conhecia, eu não sabia para quem era oferecido louvor, só cantava. E a partir daí não, eu comecei a buscar isso, a conhecer realmente a pessoa para quem eu ia oferecer a minha adoração, o meu louvor a Ele, né, a minha gratidão do meu coração. Amém?
Então, Amém. na minha vida, assim, para mim foi uma libertação, né? Porque eu abri os meus olhos, eles foram abertos. Porque eu não conhecia o Senhor Jesus, eu só cantava e eu não conhecia o Senhor. E a partir daí eu comecei uma busca, né? Uma busca em realmente conhecê-lo, em ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida que eu não tinha por não conhecê-lo. Amém? Eu quero ler um texto que está aqui em João, capítulo 4. Foi o texto que veio ao meu coração quando se trata de adoração. João 4, e o versículo 21, ele diz assim: Jesus declarou: creiam em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, assim, eu adorava sem conhecer o meu Deus, né? Foi isso que aconteceu comigo. Eu adorava sem conhecê-lo. E aí, depois que eu vim para a Igreja Batista, eu comecei a conhecer. Primeiro eu fui conhecer ao Senhor para depois adorá-lo. Eu lembro que foi abrir os meus olhos, né? Como diz aqui nesse texto, diz que os verdadeiros adoradores, eles precisam adorar a Deus em espírito e em verdade, né? A nossa vida, ela tem que ser uma vida onde eu viva a verdade da vida de Deus, da palavra de Deus. Eu preciso viver essa verdade, não tem como eu oferecer a minha adoração ao Senhor se eu não o conheço. Se eu não vivo a verdade de Deus, porque hoje as pessoas falam muito, né, que adoração é quando você toca um instrumento, adoração é quando você canta uma música, quando você tem uma bela voz, quando você canta, mas se você não tem uma vida com Deus, ele não está recebendo aquela adoração. Mas em primeiro lugar nós precisamos ter uma vida com Ele, porque eu preciso adorá-lo em espírito. O meu espírito que está em plena comunhão com o Senhor Jesus, ele precisa adorá-lo. Então eu preciso entender isso, que a minha vida, eu preciso viver uma vida de entrega, uma vida de rendição ao Senhor, uma vida de santidade, não de qualquer jeito. Não adorá-lo apenas assim da boca para fora, mas conhecer aquele que nós adoramos. Né? Adorar porque nós o conhecemos. Porque como é que você vai adorar alguém que você não conhece? Então, nós precisamos conhecer ao Senhor. Né? Eu não sei como é a sua experiência de adoração com Deus, mas a nossa vida, ela precisa ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos guiar a essa adoração verdadeira, né? E fala nesse texto que nós lemos que Deus, ele procura esses adoradores, essas pessoas que o adorem em espírito, né? Essas pessoas que têm levado a sua vida uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de serviço, uma vida que serve ao Senhor, que serve à igreja, que serve aos seus irmãos, né? E eu lembro que quando a gente veio morar em Terra Alta, nós já estávamos servindo a igreja lá em Castanhal, né? Servíamos a igreja, servíamos aos irmãos e nós tínhamos essa convicção que assim, um dia nós teríamos que nos doar mais para o Senhor, né? E eu lembro que um dia a gente entregou a nossa família no altar do Senhor, para que Ele pudesse fazer, né, a vontade dEle nas nossas vidas. Então, não é apenas assim cantar uma canção, não é apenas tocar um instrumento, mas é realmente ter uma vida voltada para o Senhor, voltada para a vontade dEle,
para a verdade dele, né? Como eu falei, né? No meu testemunho, eu cantava para alguém que eu não conhecia. Então nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra dele, né? Porque antes nós não conhecíamos, então como é que você vai adorar alguém que você não conhece, né? Nós precisamos conhecê-lo e adorá-lo da maneira que ele merece, porque Deus, ele é espírito, né? E ele fala que é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso fala da nossa vida, né? Do nosso modo de viver, da minha entrega, daquilo que eu tenho entregado para Ele, da minha rendição a Deus, do meu serviço, daquilo que eu tenho feito na obra dEle, se eu tenho realmente um coração disponível para servi-lo, né, para deixar a minha vontade e fazer a vontade dEle, né? Então, a adoração, ela é muito, eu digo assim, é um assunto muito extenso para a gente se falar. Então, por isso que tem a semana toda, né? Cada um fala um pouquinho. Mas é um assunto muito extenso, né? E eu falo assim que eu me identifiquei com esse texto porque eu não conhecia o Senhor. Foi isso que me impactou. Porque eu cantava para alguém que eu não conhecia, né? E eu me lembrei da mulher samaritana porque ela não conhecia o Senhor, né? Ela não conhecia o Senhor, então ela sempre ia àquele poço buscar aquela água, quer dizer que aquela sede que ela tinha nunca era saciada. Só foi saciada quando ela se encontrou com o Senhor e ela recebeu aquela palavra, ela conversou com Ele, ela aceitou aquela palavra, aquele convite que Ele deu para ela, né? Quando você beber da água que eu lhe der, você não vai mais ter sede, né? Então eu lembro que assim foi essa palavra que me impactou, porque eu adorava sem conhecê-lo, né? Não é simplesmente você ter uma bela voz, cantar uma bela canção, levantar suas mãos, mas não, é muito mais profundo do que isso. É uma entrega, né? É você conhecê-lo e você caminhar com ele, né? É adorá-lo em espírito e em verdade, com a verdade que você vive da palavra dele. As verdades de Deus. Não a nossa verdade, mas a verdade dele. Amém, pastor Marcelo? Amém. A verdade de Deus. Então, é muito mais profundo, irmãos. Muito mais profundo. Amém. Aleluia. Eu não sei se ele quer fazer mais alguma pergunta. Eu não estou me lembrando mais de nada. Amém, irmãos. É isso mesmo. Falar de adoração é falar realmente daquilo que conhecemos. O texto e realmente a reflexão que a pastora trouxe é algo extraordinário que a igreja do Senhor precisa saber. A igreja do nosso Senhor Jesus precisa conhecer isso, né? Porque nós vemos vários ministérios, várias igrejas, vários cantores, vários ministros, né, de louvor que não têm relacionamento com Ele, que não o conhecem verdadeiramente. E aí nós vemos, infelizmente, nos deparamos com essa falta de conhecimento do Senhor nas canções. Ouvimos cada canção que, meu Deus, misericórdia, né? Misericórdia, falta de conhecimento, falta de realmente conhecer a verdade, falta de realmente alguém que tenha um relacionamento profundo e íntimo com Cristo. Porque adorar a quem não conhecemos é o maior erro de um verdadeiro adorador. É adorar aquele quem ele não conhece. Já que o salmista diz que até a vontade, o desejo de adorar vem do Senhor. Sem conhecê-lo, não tem como. Amém, irmãos? Então, algo que você precisa guardar no seu coração essa noite é que, mais do que eu ter uma bela voz, uma boa técnica, bons equipamentos, eu preciso ter um excelente, maravilhoso relacionamento com Cristo. Porque quanto mais verdadeiro, quanto mais profundo, mais íntimo nós formos, melhor será a nossa adoração ao Senhor. Por realmente cantar e revelar aquilo que nós conhecemos dele. Aleluia. Eu lembro que a gente tem uma canção, acho que é Vou Gastar Minha Vida em Ti. E quando eu cantei essa canção a primeira vez lá na igreja sede, há anos atrás, não vou lembrar quantos anos atrás, a primeira vez que eu ministrei essa canção. Há algum tempo. Faz um bocado de tempo, mas a primeira vez que eu ministrei essa canção, o pastor Júlio, na época, quando eu terminei o louvor, eu acho que eu ministrei ela
na hora da oferta, no momento em qual a igreja estava ofertando, e terminando aquele tempo, né, eu cantando ainda o refrão: vou gastar minha vida em ti, vou gastar minha vida em ti. E o pastor Júlio subiu, pegou o microfone e disse: irmãos, você realmente cantou isso? Você realmente cantou isso? Né? Essa expressão de gastar realmente a vida em Deus? Porque a gente corre o risco muito grande de cantarmos mentira. Se é para adorar o Senhor em espírito e em verdade, infelizmente nós vemos muitas pessoas cantando mentira. A canção é verdade, o que ela está declarando é a palavra de Deus, mas para ela, no estilo de vida dela, aquilo não é verdade. Ela não se deixa gastar, Deus não é realmente o dono do coração dela, o Deus realmente não é senhor da sua vontade, ela ainda faz o que quer, ainda vive da maneira que quer, ainda toma as decisões, né, que agrada a ela e não a Deus. Então a gente pode estar ali no altar, querendo adorar ao Senhor, mas proferindo mentiras na nossa vida. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes as pessoas, tipo... Eu penso assim, que às vezes tem muitas pessoas que são músicos, né? Antes de conhecer o Senhor, né? Marcelo também era, né? Músico antes de conhecer o Senhor. E aí quando vão para a igreja, né? Vão logo direto, tipo, pro altar tocar ali. Então, eles só querem saber de tocar, mas aí... tocar ou então cantar, mas realmente não tem uma vida com Deus, né? Não tem uma vida de santidade, né? Então só ali tocando mesmo, mas não conhecem o Senhor, não vivem a verdade de Deus, né? Não tem comunhão com o Senhor, não tem uma vida de devocional, de leitura da palavra de Deus. Ali na igreja vive daquela forma, porque gosta de tocar, né? Gosta de cantar mesmo, mas a sua vida fora dali, tipo, não existe, não faz mais nada, a não ser isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso mesmo, porque nós precisamos cantar as verdades de Deus, né? Como é que pode uma pessoa cantar as verdades de Deus e fora dali ela Vive uma mentira. vive na mentira, né? Não vive uma vida com Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E é um perigo porque às vezes o ministério de louvor se torna um prende irmãos da igreja. Né? Pastor, para não perder o músico, deixa o músico viver de qualquer jeito na igreja. Né? Tem uma vida torta, não leva uma vida de santidade. Isso é um perigo. É um perigo porque está no altar de Deus. Está ministrando a igreja de Deus. E vivendo de qualquer forma é algo muito perigoso. É algo muito perigoso e danífico à igreja. Né? Porque vai machucando todos os dias o mau testemunho, as pessoas, as coisas que é vista da vida daquele músico, daquele servo, que era para estar vivendo uma vida de santidade pelo local que está. Porque algo que a gente preza muito e ensina muito é que toda a responsabilidade, toda a autoridade que Deus nos dá, ela traz responsabilidade. Então, se temos a autoridade para ministrar a igreja, eu devo entender que aquilo vai trazer às minhas costas uma imensa responsabilidade de ter uma vida santa, de ter realmente uma vida íntegra diante do Senhor, já que Ele me chamou, me comissionou para ministrar a sua igreja. Amém, irmãos? E isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? E a igreja precisa aprender, a igreja precisa ter os seus olhos voltados para isso, de não se encantar com a técnica, com a voz, mas de se encantar principalmente com a verdade da vida daquela pessoa. Né? Uma pessoa que realmente vive a verdade. E aí sim, aquela pessoa é o que nós chamamos e aquilo que a Bíblia fala, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros. Amém. Você quer perguntar alguma coisa, você fique à vontade. Nós vamos já encerrando, tá bom? A gente vai já encerrar essa primeira noite aqui de experiência, de bate-papo. Amanhã a gente vai bater um papo bem legal sobre adoração, sobre worship amanhã, sobre estilos, com o nosso irmão Wenderson. Vai ser um momento maravilhoso amanhã. Não perca, 9h30 da noite. Nos encontramos aqui com
o nosso irmão Wenderson. Vamos falar sobre worship, sobre estilos, né? Vai ser um momento muito bom mesmo, muito bom. Tá bom? Se você quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vou lhe dar ainda alguns minutinhos. Oh, meu Deus. Cura, Senhor. Desculpe, irmãos. Cura esse Desculpe. homem, Senhor. Depois de uns dias aí bem turbulentos, o pulmão ainda tá meio cansado ainda, assim. Não tá 100% ainda. Mas sobreviveu. Sobrevivi. Aleluia. Sobrevivi. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos encerrar. Quero aqui agradecer a você que ficou conosco todo esse tempo. Espero que tenha abençoado a sua vida, tudo aquilo que comentamos, que falamos sobre adoração. Das novas, é? Eu vou amanhã. Amanhã se der tempo, amanhã eu canto. Tá bom? Hoje já estou bem cansado do pulmão já. Já estou bem cansado realmente hoje do pulmão. Mas amanhã eu canto. Se der certo, amanhã direitinho eu canto algumas. Das novas. Das novas. Mas você pode ir lá procurar no YouTube, você já vai encontrar as antigas. Tá bom? Mas eu entendi que é as novas. Já que é as novas, né? Mas... eu vou me lembrar, tá bom? Me lembrar amanhã e eu compartilho já um pouquinho de algumas das novas que a gente tem aí pela frente. Amém, irmã? Adriano. Amém. Amanhã a gente compartilha um pouquinho das novas canções. Maravilha. Agradecemos a você, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa ministrar o seu coração grandemente. Amanhã nos vemos às 21h30 para a gente falar sobre adoração, worship e alguns outros estilos. Tem uma pergunta aqui: como mostrar todo o grupo entender que esse compromisso de entrega pertence a todos? Ensinando. Você precisa... não vou dizer que você vai ter que fazer um seminário lá para o Ministério de Louvor, mas é ensinando, através da Palavra de Deus. Ensinando através da Palavra de Deus, irmã. Se quiser nos levar lá para fazer o seminário vai ser bom, mas realmente é ensino. Eles precisam realmente receber o ensino da Palavra de Deus com relação a isso, com relação à responsabilidade, ao compromisso. Deus... ano passado trouxe uma palavra ao nosso coração sobre o homem do altar. Compartilhei sobre realmente um homem segundo o coração de Deus, o homem do altar. Uma palavra maravilhosa sobre isso, e todos precisam entender isso, né? Todos realmente precisam aprender que a entrega, a adoração nasce disso. A palavra, a primeira vez que a expressão adorar apareceu na Bíblia foi entrega. Então, por aí você já tira que a adoração não fala de cantar, fala de entregar. Sim. Abraão vai entregar Isaac, ele diz, eu vou ali adorar ao Senhor, entendeu? Então, eles precisam ouvir a palavra de Deus, de ensino realmente com relação a isso. Então, a primeira palavra, adoração, adorar na Bíblia aparece de ofertar, de entregar, e não de cantar, de pegar um instrumento, de tanger. Não é ali que aparece adorar. Aparece no ato de entrega. E de entregar o seu primeiro, né? A sua primícia, primeiro filho. O único filho. Então, é algo extraordinário. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Vamos lá. Vamos lá. Ainda temos alguns minutinhos ainda. Ainda
temos alguns minutinhos. Maravilha. Você pode, não sei se você já segue o Ministério no Facebook também, mas compartilha lá do YouTube, vai ser bom, vai ser bênção demais para nós se você puder compartilhar, tá bom? Se inscrever lá no nosso canal, sempre que tiver novidade a gente vai estar postando lá também no YouTube as novas canções. Estamos com alguns projetos bem ousados aí para o YouTube, mas ainda não deu tempo por causa dessa pandemia aí que nos paralisou um pouquinho. Mas assim que tiver novidade a gente avisa, tá bom? Por isso, se inscreve lá no canal, clica lá no sininho, ative as notificações, para ficar bom nesse negócio. Tá bom? E assim que tiver novidade a gente compartilha lá. Aqui também pelo Instagram do Ministério, pelo Facebook do Ministério. A gente está sempre compartilhando coisas novas, tá bom? Tudo parte do ensino, tudo parte do aprendizado. O Ministério de Louvor muitas vezes é colocado e não ensinado. Então, quanto mais ensinado, melhor será. Mais entendimento, mais verdade, mais pureza e santidade no altar. Isso é primordial. Isso é primordial para o Ministério de Louvor. Amém, irmãos? Muito bem. Fiquem na paz. Boa noite. Que Deus os abençoe. Nos vemos amanhã. No dia de